Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Outro dia assisti um vídeo da Joan Orleans e ela falava nesse vídeo sobre o silêncio. Então nós decidimos fazer uma tríade sobre o silêncio e as palavras. E quando eu pensei nesse tema, eu pensei muito em mim. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem agitado, que eu sou ligado no 320 e às vezes nós precisamos, e eu falo isso para mim em primeiro lugar, baixarmos um pouco a nossa voltagem, reduzirmos a nossa tensão interna, aprendermos a falar menos e ouvir mais. Ter uma percepção do que está ocorrendo à nossa volta. E se nós não pararmos um pouco, não refletirmos, não serenarmos um pouquinho os nossos pensamentos, nós não conseguiremos isso. E aí, nesse vídeo, ela falava sobre a história de um rei que era extremamente agitado. E ele um dia foi procurar um sábio. E ele disse para o sábio: eu ando sempre cansado, minha mente inquieta, perturbado, eu não consigo parar, pensar, raciocinar. E aí então o sábio, olhando para ele, ele continuava falando: olha, mesmo eu tendo poder, riqueza, fama, eu não tenho paz interior. Ajude-me. Dá uma solução para que eu possa me livrar disso, para que eu consiga ter mais paz dentro de mim. E aquele sábio, então, disse para ele: você já tem as respostas, elas estão em você e você não tem percebido. Então eu vou te fazer uma proposta. Você vai passar 15 dias aqui no mosteiro, em silêncio, falando o mínimo possível e conversando com você. Se fosse hoje, se nós trouxéssemos isso para o dia de hoje, seria como que falar assim para nós: você vai ficar uma semana na praia, sozinho e sem celular. E aquele sábio, conversando com o rei entendeu a proposta e aceitou. E ficou naquele mosteiro, mas no primeiro dia a sua mente estava ainda muito confusa, pensando numa porção de coisas. No segundo dia, ele já foi conseguindo se acalmar um pouco. E foi assim, cada vez melhorando mais. Passaram-se alguns dias e aquele rei começou a ver coisas que ele até então não enxergava. A beleza ao redor dele. E ele estava bem melhor. E aí ele voltou para falar com o sábio. E ele disse: descobri. E o sábio perguntou para ele: o que você descobriu? Eu descobri que eu falava demais. E quando eu falava demais, eu gastava muita energia, eu perdia muito tempo. Eu percebi, ficando aqui esses dias, que a minha vida ficou mais leve, como se tivesse sido sempre assim. Eu percebi que o excesso de palavras pode causar problemas. E essa é uma regrinha básica. Falar menos e ouvir mais. A natureza é tão sábia que ela nos deu uma boca e 2 ouvidos. E vocês já perceberam como o tempo todo nós falamos mais do que ouvimos. E perceberam que nesses momentos que nós estamos aqui falando sobre recolhimento, sobre nos acalmarmos, nós começamos a sentir uma calma. Nós já estamos mais calmos desde quando começamos esse programa. Porque nós começamos a pensar, a ouvir o nosso interior. Então vamos procurar fazer um exercício. Ninguém precisa ficar 15 dias sem conversar com ninguém, mas vamos começar
meia hora por semana, 1 hora por semana, sem celular, sem ninguém, só eu e eu, num lugar de calma e tranquilidade. E você vai ver que isso vai te ajudar muito. Muita paz e um abraço de luz para você.